Multidom. Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação: Marta Padovese. Olá! Eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na Rádio Webdom. E agora, cinema no rádio com Padu e Marta Padovese. Olá, Padu, tudo bem? Boa tarde, Marta. Prazer em conversar com você novamente. Nós estamos aqui mais uma vez no nosso programa O Cinema no Rádio. Cinema é tudo de bom. Não é, Padu? Cinema não é tudo de bom? Olha, eu passo uma boa parte da minha vida, principalmente agora nessa pandemia, na frente da televisão. E como eu já assisti quase tudo, ultimamente eu tenho buscado coisas lá no YouTube para passar na televisão. E coisas assim do Arco da Velha. Então são dois. Que eu também gosto de assistir coisa antiga quando eu enjoo das coisas novas, aparentemente novas, que às vezes é chover no molhado, é a mesma coisa, é basicamente o mesmo roteiro, aí eu volto um pouquinho lá para trás, no começo do cinema, para tentar ver alguma coisa um pouco diferente. Como você já mesmo falou que já assistiu vários filmes, um monte, você deve perceber que muitos deles seguem basicamente o mesmo roteiro. É difícil de montar roteiros que a gente já não conheça mais, né? Então, vai ser detalhes ou curiosidade. Eu descobri um site na internet e o cara só tem filme de faroeste, e bastante. Bom, Padu, nós estamos aqui para falar de cinema, eu gosto muito de TV, mas nós vamos falar do cinema que hoje está na TV para nós. E qual filme que foi o escolhido por você? Eu escolhi o Jogo da Imitação, que perpassa a vida do matemático Alan Matson Turing, principalmente porque esse personagem faz parte das minhas investigações, porque eu chamo de guru na administração, né? Eu tenho ideia de quem é o Turing desde 20 anos atrás, né? E agora saiu um filme sobre ele, então eu me amarrei no filme. Você tem um passado de computação também, não tem, Padu? Na área da ciência da computação. Eu posso dizer que eu vivi a computação no Brasil, sem nenhum exagero, né? Desde 1967, onde eu trabalhava com cartão perfurado, que a maioria dos jovens, ou se não todos, né? Pelo menos eu faço a dedução pelos alunos, ninguém sabe o que é e nem como funciona, cartão perfurado, que foi até a maneira da loteria esportiva fazer seus resultados, né? É verdade mesmo, a loteria esportiva era assim. Nossa, você buscou lá da zebrinha. Em 1973, foi criado pelo cartunista Mauro Borja Lopes o desenho da zebrinha da loteria esportiva. A zebrinha anunciava os resultados dos jogos da semana e quando o resultado saía diferente do esperado, ela falava: Deu eu, zebra! Santa Bárbara teve uma empresa pioneira nessa área da computação, que trouxe para Santa Bárbara os primeiros computadores, e você foi uma das pessoas que realmente, dentro da cidade de Santa Bárbara, foi um dos pioneiros em usar o computador, não é isso? Exatamente, com a pessoal da empresa Rome, né? Nós agora vamos falar sobre um filme que é sobre um matemático, ele é criptologista e também é considerado o pai da computação moderna. E por isso você também está muito ligado a esse filme. Então nós vamos explicar para quem não conhece como era um computador, em que data mesmo, Padu, quando ele chegou em Santa Bárbara do Oeste? O primeiro considerado computador mesmo que chegou foi no comecinho de 1970. A Rome instalou um computador, era para ser da IBM e no fim acabou sendo de uma empresa chamada Siemens. E era igualzinho da IBM. E foi instalado em 1970, 71, acho. E era grande, precisava de uma sala razoavelmente grande, no mínimo aí uns 12 por 12, com ar-condicionado a 20 graus, 22 graus centígrados e outras coisas mais.
Então, um computador só, na década de 70, era o tamanho de uma sala, muito maior que uma sala comum. Você está falando uma sala 12x12, uma sala grande. E ainda assim, ele não tinha a capacidade que o nosso computador pessoal tem. Não, para você ter uma ideia, para quem conhece as medições de computação, que é o byte, né? Byte, 1000 bytes é kbyte, né? 1 milhão de bytes é megabyte, 1 trilhão de bytes é 1 gigabyte. Isso aí o pessoal está acostumado a ouvir, né? O computador que nós compramos tinha 32 kbyte. Não dá para imaginar, porque um celular sozinho tem mais do que isso, mas muito mais, né? E na época, os HDs, HD é o disco rígido, né? O disco que grava as coisas. Ele cabia 7 megabytes e tinha o tamanho de duas panelas de pressão, para você ter uma ideia. Com isso, mesmo assim, a gente fazia programas que davam condições para a empresa tomar uma decisão mais rápido do que na mão. E aí sim, você foi pioneiro na área da computação aqui em Santa Bárbara e também acredito que da região. Eu diria que eu estaria no grupo, né, que foi pioneiro, porque quando você pensava assim, você tinha que pensar nas empresas tipo Bosch, tipo 3M, tipo a própria IBM, né, que tinha muita gente que conhecia a computação, né? Mas para o olhar de uma cidade como Santa Bárbara do Oeste, tinha a nossa equipe, né, eu, Rossi Andrade, Zé Antônio Murbach, Cláudio Ivan, Batista Salvador, o próprio nosso chefe, seu Thomas, que formavam uma equipe diferente, né? Diferenciada inclusive na própria empresa. E vocês tiveram que aprender junto com a instalação do computador. Tivemos que aprender programação. A primeira linguagem de programação que aprendi chamava-se Assembler, que hoje nem existe mais como linguagem de programação, tá? Depois aprendi COBOL, que ainda existe, aprendi outras linguagens que existem até hoje, né? Mas pouco usada, né? Hoje a linguagem da moda chama-se Python. Nós abrimos um espaçozinho para falar da sua vida, porque você tem relação direta com a introdução do computador aqui na cidade. Nós vamos falar então agora do filme que trata sobre o Alan Turing, que foi matemático, lógico, criptoanalista e cientista da computação. Ele é um britânico e ele foi influente no desenvolvimento da ciência da computação e na formalização do conceito de algoritmo e computação com a máquina de Turing, desempenhando um papel importante na criação do computador moderno. E o filme Enigma, o jogo da imitação, foi o filme que aborda esse aspecto, fala um pouco da vida do Turing, do Alan Turing. Você falou uma palavra, duas palavras importantes que são hoje, eu diria que está na moda, que é algoritmo e criptografia. Então, hoje, quem trabalha, por exemplo, em administração, tem que saber o que é isso. O que é algoritmo, pelo menos ter uma noção, e o que é criptografia. Esse filme é um filme de 2014, ele foi indicado ao Oscar, mas ganhou um só. Você acha que esse filme merecia mais Oscars ou não, Padu? Eu, pessoalmente, gosto do filme em todos os aspectos cinematográficos, tá? Por exemplo, a atuação do Benedict Cumberbatch é excepcional, na minha opinião, tá? Mas ele não ganhou, ele perdeu pro Stephen Hawking. Esse filme, ele aborda, além da vida do Alan, ele aborda a parte da Segunda Guerra Mundial, onde os aliados, né, os britânicos, eles estavam tentando decifrar uma máquina que chamava Enigma. Essa máquina Enigma era dos alemães e eles não conseguiam quebrar os códigos. Então, eles interceptavam as mensagens, mas eles não conseguiam decifrá-las, porque elas eram criptografadas. Criptografia é isso. Você faz uma maneira, escreve de um jeito, a mensagem vai para outra pessoa de outra maneira. Daí, se alguém pegar essa mensagem, não vai entender se não tiver o código para desvendar essa mensagem. Eles estavam tentando quebrar esse código do Enigma. Eles já tinham conseguido a máquina naquela altura e que eles contrataram Alan Turing para desvendar esse enigma. Eles já tinham conseguido a máquina, eles já tinham várias coisas com eles, mas eles ainda estavam com muita dificuldade de decifrar essas mensagens. Os poloneses, já no começo da Primeira Guerra, eles já tinham pego essa máquina Enigma e já tinham decifrado o enigma deles. Acontece o quê? Que na Segunda Guerra, os alemães aumentaram lá os rotores da máquina e a coisa ficou mais difícil e os poloneses tiveram que fugir da Polônia e eles passaram todas as informações, né? Os matemáticos poloneses passaram todas as informações para os britânicos, porque também nessa altura
a França também já tinha sido capturada, né? Então, eles não conseguiram ficar na França, daí eles levaram tudo para os britânicos e deixaram nas mãos dos britânicos para decifrar isso aí. Não foi só a equipe do Alan Turing que conseguiu decifrar, teve muita gente envolvida, tiveram outros matemáticos também, que nesse filme não foi dado crédito, teve mais um importante matemático. Você falou que gosta tudo nesse filme, especialmente a parte de tecnologia e também das características do ator, que também é considerado um excelente ator. Eu acho que todos os atores trabalham bem. O filme é gostoso de assistir, a fotografia não é a melhor que eu já vi, mas é uma fotografia tranquila de poder olhar, né? Porque às vezes você tem filme que é bom no roteiro, mas a fotografia quando eu falo a tela fica escura, o rosto da pessoa não aparece direito, aquela coisa toda, né? Mas nesse, eu diria que tem a dose boa para ótima dessas coisas aí. Esse filme, ele começa lá do Alan, já quase no final da vida dele, contando a história, começando a contar a história dele, e aí vem os flashbacks, que são os flashbacks de quando ele era garoto, e tem os flashbacks exatamente da época da Segunda Guerra Mundial, enquanto ele estava tentando, com uma equipe, decifrar a máquina Enigma. Mas a maioria das pessoas conheceu o Alan Turing depois do filme. Você falou que já conhecia ele antes por conta do seu trabalho. Quando eu dou aula de sistemas de informação, tecnologia de informação, eu elenco uma série de personagens importantes na área da computação, né? Começando lá do Blaise Pascal, depois do Charles Babbage, e ele entra no meio, Alan Turing. Eu conheci a vida dele lá atrás, mas mesmo assim, esse conhecimento veio 50 anos depois. Realmente, embora muita gente fale, foi injustiçado. Não é que ele foi injustiçado. Não tinha como eu falar dele. Era uma coisa guardada pelo governo, era um segredo. Então não tinha realmente como falar. O reconhecimento dele veio tarde por conta disso. Mas ele fez uma descoberta interessante, uma teoria interessante, que é a máquina de Turing, né, Padu? A máquina ficou conhecida como o computador que ele fabricou, do mesmo jeito que tem a máquina de Pascal, tem a máquina do Babbage. Normalmente os inventos recebem o nome da pessoa, né? Então ficou máquina de Turing. Na verdade, ela foi só uma teoria, ele não desenvolveu mesmo essa máquina, ela foi desenvolvida depois. O filme chama Enigma, o jogo da imitação. Esse filme tem duas coisas que o Alan Turing desenvolveu, que foi o Enigma, que ele e a equipe dele desvendaram a criptografia, e também tem o jogo da imitação. O jogo da imitação é o seguinte, é uma teoria que o Alan Turing desenvolveu, que no futuro as máquinas conseguiriam fazer-se passar por seres humanos, como nós temos, no caso do iPhone, tem a Siri, que é um computador que conversa com você. Então ele é esse daí que fala o jogo da imitação, ele tenta conversar com você, se fingindo de um ser humano. Genericamente, isso aí se chama uma inteligência artificial. Então, alguns textos dizem que o Alan Turing é o avô aí da inteligência artificial, porque ele realmente bolou uma teoria onde ele propunha que a máquina aprendesse. Isso foi comprovado em 2012, quando alguém tentou conversar com o computador, lá, fazendo-se passar por um garoto de 13 anos, e a pessoa do outro lado realmente achou que estava falando com uma pessoa, quando na realidade era um computador, se dando respostas como se fosse um ser humano, só que numa idade de 13 anos. Eu achei muito legal isso daí. O cara lá em 1900 bolinha, né, 1940, desenvolver essa teoria aí. Mas o filme ele aborda pouco isso, não é, Padu? Essa segunda parte, o jogo da imitação. O filme aborda, na área técnica, a maior parte do filme, né? Qual é a circunstância que eles chegaram à conclusão que podiam derrotar o Enigma. Se fosse pelos meios humanos, seria impossível de fazer as combinações. Até porque você mesmo falou que a máquina começou com 4 rotores, depois passou para 5. Isso daí, fazendo a combinação, é uma coisa absurda. Aí tem a máquina funcionava para tentar, em função do que o Enigma dizia, né?
se podia entendê-la mais rapidamente. A máquina também não conseguia. Precisava do quê? De uma chave de entrada. Se não tivesse essa chave de entrada, você não conseguiria nunca, mas nunca, descobrir o enigma. E aí descobriram que a chave de entrada era uma frase alemã, né? Como a codificação do enigma era mudada todo dia, todo mês, isso tinha num caderninho, todo mês esse caderninho era alterado e mandado para as linhas de combate, quem não tivesse posse dessa chave não ia conseguir nunca decifrar. Inteligentes realmente se esforçaram bastante, mas demorou um pouquinho para terminar, para conseguirem resolver esse enigma ou quebrar esse código. Na sua Rádio Web Dom, você ouve o programa Multidom. Hoje, Cinema no Rádio com o professor Padu e Marta Padovese, falando sobre o filme Enigma, o jogo da imitação. No Museu da USP, tá? Tem um vídeo, uns 7 minutos, ele tem a máquina Enigma mesmo, e demonstra como que ela funciona, para quem tiver interesse em saber exatamente como funciona a máquina, o Enigma, né? E essa máquina veio da Alemanha mesmo. Onde está mesmo, Padu? No site da USP. No site da USP, então não precisa nem sair de casa. Para quem quiser conhecer a Enigma, vai lá, entra no site da USP, lá e procura Museu da USP, e você consegue ver pela internet isso daí. Se você passa pela vida dos grandes chamados inventores, você vai notar que a grande maioria deles não descobriu de uma vez só, né? Eu brinco que muita gente levou choque antes do Edison descobrir a energia elétrica, né? Muita gente levou choque. Não deu certo. Com ele deu certo. Tem isso, tem um pouco de sorte também, não é só a inteligência que manda nessa história, porque parece que a humanidade ela vai caminhando, todo mundo tentando descobrir as coisas ao mesmo tempo. De repente um dá um estalo, dá uma sorte, aí pum, descobrir. Como foi a penicilina, a descoberta da penicilina, não foi nenhuma invenção, foi uma descoberta. O cara, de repente, lá deu um negócio, deu uma coisa errada lá no laboratório dele, pum, descobriu a penicilina e ele usou para tratar muitas doenças. Como o próprio Edson dizia, Einstein também acho que falava assim, 99% de suor e 1% de inteligência, né? Mesmo uma pessoa genial, uma pessoa que tem uma inteligência fora do comum, ela tem que trabalhar, senão aquela coisa não sai do papel. Vai ficar parada só pensando, só imaginando, não resolve. Ela tem que pôr o seu esforço para que aquilo se desenvolva, sem dúvida nenhuma. Esse Alan Turing foi brilhante, juntamente com seus colegas também. E nós não podemos esquecer de uma pessoa dentro dessa equipe, que foi a Joan Clark, que foi a única mulher do grupo nessa descoberta, desvendar a chave do enigma, que também foi uma das poucas matemáticas mulheres do seu tempo. A Joan Clark também quebrou modelos da época e quis realmente fazer algo diferente e se propôs a ir ajudar o pessoal. Mas no filme eu achei que ela, embora a atriz estava muito boa, uma atriz boa, mas foi dado pouco valor a o que ela fez realmente dentro dessa descoberta ou dessa quebra de código. Mas enfim, talvez porque só abordassem a vida dele mesmo e o resto era tudo coadjuvante. Na realidade, se você for abordar todos os personagens da mesma intensidade, aí não vira filme, né? Vira um documentário, alguma coisa assim, né? O fato de ser a mulher e ela quase ser proibida de passar no teste, para mim me faz lembrar a mesma coisa que um grupo de mulheres fizeram na Ford. Então tem um filme que fala da isonomia de salário, fala de mulheres empregadas na Ford, que fizeram greve para fazer isso. Você falou que você gostou da fotografia, você gostou da atuação dos atores. Só mais um detalhe ali. Aquele cara que foi contratar o Turing, uma parte que é crucial, e também muitos críticos aí do cinema falam que não foi falado pouco, que é o caso da homofobia, né? Poderiam ter falado mais desse assunto. Mas daí, para mim, seria um outro filme, né, com o mesmo cara, Turing, falando do problema da homofobia na época da Inglaterra, com um cara super inteligente que salvou a humanidade e ainda morreu porque tinha uma condição diferente dos outros. Não dá para abordar tudo numa hora e meia, 2 horas de filme, você tem que escolher qual caminho que você vai seguir. Não era essa a intenção. Acho que a intenção realmente era mostrar como é que foi quebrado o código.
Mas, de qualquer forma, a parte homofobia, ou, né, desse assunto de diferença de gênero, ela é contundente, porque ela chama a atenção de quem vive isso hoje, que é uma coisa cruel, né? Porque no caso dele, fizeram tratamento, né? Hoje, então, esse tratamento tem um nome que é deplorável, não é isso que nem vou falar aqui, porque entendia-se naquela época que é assim que funcionava a humanidade, como era no caso das mulheres. Tanto que a menina que queria ir embora, e ela acabou ficando noiva para poder casar, porque senão os pais não iam deixar, né? Porque é mulher. Naquela época, realmente deve ter sido muito difícil para ele sofrer esse preconceito, e uma pessoa tão inteligente como ele, que tinha muito a ofertar, viveu pouco, por caso, não se sabe exatamente se foi suicídio, se foi um acidente. Na época foi considerado suicídio. Hoje muita gente já está revendo, acho que foi um acidente, acho que ele mesmo, que ele vivia trabalhando lá com produto químico letal. Tanto que o início do filme começa desse jeito, né? O cara entra para ver o que aconteceu, o roubo, e fala, não respire, porque se você respirar, vai morrer. Então é uma alusão que talvez não fosse suicídio. E algumas informações que se tem em outros sites faz a alusão à maçã, que a maçã estava envenenada e ele comeu a maçã. E aí a viagem na maionese vai longe, dizendo que a Apple, né, tem esse símbolo por causa do Alan Turing. Na realidade, a história da maçã, por alguns desses pesquisadores, é uma teoria de associação assim maluca, né? Então a maçã é uma fruta que perpassou a humanidade. Começou com Adão e Eva. Até hoje ninguém sabe se é maçã mesmo. Não está nem escrito que é maçã na Bíblia, né? Aí tem a maçã do Isaac Newton, que caiu na cabeça dele. Aí tem a maçã dos Beatles, que o selo da gravadora dos Beatles era a Apple. E agora tem a maçã do Turing, e depois da Apple. Então a maçã faz parte da humanidade. Tá? Boa alusão essa, boa correlação essa. Muito bom. O filme ele deve ser assistido, na minha opinião, porque você consegue ser provocado para ou criticar o filme conhecendo mais coisas, ou entender como esse mundo nosso cibernético, ele passa por um vendaval de gente querendo mudar cada vez mais. Hoje o assunto é internet das coisas, computação em nuvem, inteligência artificial, máquina que aprende, algoritmos, tá? Que daqui 5 anos, daí é coisa velha. Você pega o caso do e-mail. O e-mail já foi abandonado pelo WhatsApp, né? Sim, a maior parte das pessoas se comunica por WhatsApp hoje. Na hora que o e-mail começou a se estabilizar, tá, aparece uma nova modalidade chamada WhatsApp, Telegram, né, que tem o concorrente dele, que não é usado aqui no Brasil muito. E com isso, nossa vida está ficando totalmente cibernética, né? O filme serve para isso também, quem quiser pesquisar e pensar. Você acredita que assistir esse filme é melhor você estar munido de informações sobre tecnologia antes de assistir o filme ou não? Para você entender melhor o filme. Quando o filme é dessa natureza, assista primeiramente comendo pipoca e namorando. Simplesmente pelo prazer de assistir o filme. Se você, por acaso, foi tocado pelo filme, aí tente absorver alguma coisa para poder entender o filme. Para entender tudo, realmente tem que estar munido de informações sobre a tecnologia da época, sobre os fatos históricos. Mas não, qualquer filme, a maior parte dos filmes você consegue assistir e gostar ou não, independente de saber as coisas. Mas quando você tem um conhecimento um pouquinho maior sobre a área que o filme está abordando, é mais fácil e você consegue aproveitar melhor. Não que não possa gostar ou não do filme. Falando em computação, a parte dos enigmas, ela não é uma coisa nova, é uma coisa antiga. Isso já existia em Roma, já lá antiga, na Grécia. A criptografia é uma coisa antiga mesmo, não é privilégio dos alemães ou das guerras mais recentes. O pessoal já usava esse meio de se comunicar com outras pessoas. Só ali foi uma coisa que não estavam conseguindo, realmente estava quebrando a cabeça do mundo. Falar, se a gente não resolver, essa guerra não vai acabar nunca, ou o alemão vai ganhar. E foi com essa informação que o Alan Turing e a equipe dele conseguiu desvendar, que eles conseguiram encurtar a guerra. Isso é um ponto positivo. Tem gente que fala que ele que acabou, que foi a descoberta dele. Não, a descoberta dele ajudou, porque o fim da guerra foi um conjunto político, militar, científico e também de espionagem. Não foi uma pessoa só que acabou com a guerra. O filme dá a entender que foi ele. Não é bem assim. Tanto que quando ele descobre, a equipe dele descobre, né, querem já contar, eles não
não fazem isso. Porque se fizessem, não ia adiantar nada ter quebrado o inimigo. A Alemanha ia descobrir e ia falar, bom, agora não adianta mais usar isso aí, vamos usar outra coisa. No fundo, isso daí é o conceito da informação. Isso a gente fala em administração. Você só tem vantagem competitiva se você tiver a informação. Se você sabe quanto a bolsa vai funcionar amanhã, você toma a decisão hoje. Mas se você não sabe, você tem que arriscar. Então, Marta, o filme poderia ser chamado Teoria da Informação. Você sabe que a informação, ela é transmitida, né, tem o emitente, o emissor e o receptor, né, tem um filtro no meio, que pode ser o código. Então, quando você fala em português, o cara só vai entender se ele entender português. E assim, se fosse outro idioma, a mesma coisa. A criptografia é justamente uma maneira de você fazer com que esse código seja mudado para que o emissor apenas e o receptor entendam. A teoria da informação, você pode lembrar lá da Esparta e de Atenas na guerra contra os persas. Quando os espartanos e os atenienses conseguiram ganhar a guerra, enviaram um corredor para correr 42 quilômetros até Atenas, não, sem parar, sem nada. Tanto que ele, quando chegou, ele só falou e morreu para avisar que Atenas e a Esparta tinham ganho dos persas. Tá? O que quer dizer o seguinte, o que importava no filme do Alan Turing, né, ou da Segunda Guerra Mundial, era saber a informação. Só que quando a informação vinha pelo enigma, ninguém sabia decodificar. Por isso a criptografia. Então tinha que descriptografar para poder entender a informação, que era o bem mais valioso e continua sendo até hoje. Bom ponto que você levantou esse. Vou só anotar um fato curioso, que embora o Alan Turing foi o pai da computação, mas muito antes dele já existiam a automação, isso é uma coisa muito antiga, a automação. A gente tende a achar que a automação é algo novo, é desse século, do século passado, não. A automação já existia, e inclusive existe no Museu de Arte e História em Neuchâtel, lá na Suíça, existem 3 bonecos que eles já são considerados ancestrais dos computadores. São 3 bonecos, um escreve, um desenha e um toca piano. E lá você pode inclusive ver esses bonecos no site do Museu de História de Neuchâtel, na Suíça. Dá para ver pelo site ou procurar mesmo os bonecos do Henri Louis Jacques Droz. Ele construiu esses bonecos com muita precisão. Ele era um relojoeiro muito famoso, muito bom. E esses 3 bonequinhos são considerados os precursores da automação, os robozinhos. Para qual tipo de cinéfilo você indicaria esse filme? Para qualquer pessoa ou para algum específico cinéfilo? Eu diria que é para aquele que está mais acostumado a assistir filme normalmente, né? Depende do perfil. Quem gosta muito de filmes assim, mais de ação, né? Que eu chamo de pancadaria, talvez não goste desse filme. Eu agradeço, Padu, a sua disponibilidade novamente em abordar um filme interessante, que inclusive ganhou um Oscar, foi indicado a 8. Pode não ser a maioria esmagadora que considere um excelente filme, mas ele é um bom filme, eu acho um bom filme. E quem gosta de história, Segunda Guerra Mundial, um pouquinho da história, que é um tema que tem inúmeras coisas para se falar, também quem acompanha a Segunda Guerra Mundial, ótimo filme para saber um pouquinho dessa história, para quem gosta de pensar também, e para quem está se iniciando na vida de filme, gosta de conhecer coisas novas, também eu indico. Ok, eu agradeço a oportunidade, mas estou sempre à disposição para novas conversas sobre cinema. Nós aguardamos você, ouvinte do Multidom, para nosso próximo programa Cinema no Rádio com Padu e Marta Padovese. Até mais! Você ouviu Cinema no Rádio com Padu e Marta Padovese? Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Padovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação Marta Padovese. Edição de áudio Heraldo Vaz e Marta Padovese. Direção-geral, jornalista Fátima Franco. Você ouviu pela Rádio Webdom o programa Multidom. Um programa para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese.